Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, trazendo aqui para vocês novidades, aqueles os quais estão desinformados do que o presidente vem fazendo, entendeu? Esse canal é exclusivo para trazer informação e mostrar a vocês realmente que ele está cumprindo a promessa de campanha. Então, é aquela coisa, pessoal. Eleição vem aí, 2020, vereador e prefeito, e 2022, presidente, deputados, de novo. Então, tem que saber em quem votar, pessoal. Porque votar em pessoas que não estão comprometidas com o presidente, então é continuar na mesma, nessa vida aqui, no Nordeste, Sudeste, Sudoeste, e aí nada desenvolvido para nós, não é o que nós precisamos, não é o que nós queremos para nós e nossa família, ok? Veja o vídeo aí e compartilhe para que outras pessoas fiquem informadas do presidente que temos agora nesse país. Estamos juntos, gente, de mãos dadas pelo Brasil, em todo o Brasil, essa gente linda do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, você do Sul, Sudeste. Que orgulho quando a gente olha como o povo brasileiro é um povo lindo. Você tem visto as informações aqui veiculadas. Elas mostram o melhor que está sendo feito pelo Brasil. São informações que, em geral, são ocultadas ou pouco destacadas por parte dos grandes veículos de imprensa do Brasil. Aliás, esses têm priorizado as informações negativas que geralmente eles mesmos criam e, por isso, veiculam o que bem entende. Também é por isso e crucial o seu compartilhamento. Os vídeos aqui publicados, compartilhe no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, onde puder. Mande para os seus conhecidos, para os seus grupos de contato, para que você faça parte da divulgação das boas ações do nosso país. Contamos com você compartilhando. Ontem o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil, anunciou a redução da Selic, taxa básica de juros da economia, de 6% para 5,5% ao ano. Esse é o menor valor da série histórica do Banco Central desde 1986. O governo federal faz o seu papel em reduzir os juros. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou seu entusiasmo. Em nosso governo, pela segunda vez, a mais baixa taxa de juros da história do Brasil. É a economia dando certo, disse ele. Um indicador de que o país está entrando nos trilhos é a notícia relacionada à ferrovia Norte-Sul, de 1 milhão de toneladas ao ano para 1 milhão de toneladas ao mês. Foi o recorde histórico registrado de transporte de cargas. No último mês de agosto, 1 milhão de toneladas de mercadorias foram transportadas para os vagões e transportados pela ferrovia pelos terminais intermodais Norte, indo de Palmas, Tocantins a Açailândia, no Maranhão. Ao comparar o fluxo de carga nesse trecho ferroviário nos últimos anos, o número chama ainda mais a atenção. Em 2008, por exemplo, foram transportadas 1,4 milhão de toneladas no ano. Agora, no mês de agosto, 1 milhão de toneladas no mês. Esse é apenas um dos trechos da ferrovia Norte-Sul. Kuwait abre mercado para mel do Brasil. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anunciou nesta quarta, dia 18, a abertura do mercado do Kuwait para o mel do Brasil. Desde 2016 era aguardada a autorização pelo país árabe. Segundo a ministra, a certificação sanitária foi concluída pelo governo do Kuwait. O Brasil pode exportar mel imediatamente, disse em entrevista a jornalistas locais. A ministra está realmente trabalhando, muitas boas notícias vindas desta ministra, está surpreendendo o governo e o Brasil com toda a sua equipe do Ministério da Agricultura.
Valor bruto da produção agropecuária deve atingir 601,9 bilhões de reais em 2019, segundo o maior em 30 anos, com base nos dados de agosto. Esse valor é o segundo maior em 30 anos, de acordo com série histórica iniciada em 1989. Houve também alta de 1,5% em comparação a 2018. A safra de grãos prevista para este ano de 242 milhões de toneladas, conforme dados do Conab, e o desempenho da pecuária tem sido os principais impulsionadores do crescimento. E deu no The Wall Street Journal. Crimes no Brasil caem 20% no primeiro semestre de 2019. Nossa expectativa é de que essa tendência continue e é para isso que estamos trabalhando, disse o ministro Sérgio Moro em entrevista ao jornal norte-americano. A estratégia de atacar a produção de droga antes de que ela chegue ao mercado brasileiro traz grande economia ao país, pois milhões de reais deixam de ser gastos em repressão ao tráfico interno, em prisões também e processos judiciais. E o ministro Sérgio Moro destacou a seguinte informação: seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro de sermos duros contra o crime organizado e contra o tráfico de drogas, em parceria com o Paraguai, a Polícia Federal erradicou plantações de maconha naquele país, eliminando o equivalente a 3 mil toneladas do produto. E o presidente Jair Bolsonaro está muito feliz com o registro da frequência escolar batendo recorde pelo terceiro bimestre seguido. E se você ainda não ficou sabendo, vamos relembrar. Dados da frequência escolar dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família dos meses de junho e julho mostram a presença de mais de 12 milhões de estudantes de 6 a 17 anos em sala de aula, de um total de mais de 13 milhões, ou seja, 91,18%. Trata-se do terceiro bimestre seguido de recorde no acompanhamento da frequência escolar. Atividade turística cresce 4,4% em julho, apontou o IBGE. Crescimento na receita de hotéis, restaurantes e locadoras de automóveis foi o principal responsável pelo aumento. Espírito Santo foi o estado que mais teve crescimento das atividades turísticas em julho. Agora, a questão do turismo é realmente muito importante salientar que o Brasil precisa avançar muito. Enquanto você vê uma Torre Eiffel sozinha, recebendo cerca de 6 milhões de turistas ao ano, isso é a equivalência do número registrado em turismo no Brasil. É isso mesmo. O Brasil recebe, em média, 6 milhões de turistas. Só a Torre Eiffel recebe 6 milhões de turistas, ou até mais, ao ano. Se você comparar as cidades como Miami, por exemplo, 10 milhões de turistas ao ano, ou qualquer outro ponto turístico do mundo. O Brasil tem Cataratas do Iguaçu, tem a Amazônia, tem o Rio de Janeiro, tem a belíssima São Paulo, tem as praias maravilhosas do Sul e do nosso Nordeste, tem tanta coisa, tem o Pantanal. Em todas as regiões brasileiras temos condições de avançar no turismo. E a ideia do ministro Paulo Guedes de fortalecer isso, do Ministério do Turismo também, é realmente muito importante, porque turismo estrangeiro é dólar que entra, é euro que vem. E assim, serviços são gerados, empregos são gerados, respeito à natureza, inclusive. E o Brasil tem toda a competência natural e humana do mundo para fazer muito mais mesmo nesta área do turismo. E é sempre bom lembrar que o mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação para 2019. A nova projeção fica em 3,54%, com PIB em 0,87% e taxa básica de juros em 5% ao ano. Indicadores da pecuária crescem em relação ao segundo trimestre de 2018. No segundo trimestre de 2019, as principais atividades da pecuária cresceram em relação ao mesmo período de 2018. Houve alta no abate de bovinos, de suínos e de frangos, bem como na aquisição de leite e de couro. A produção de ovos, por sua vez, cresceu muito mais, 7,2%, e bateu o recorde da série histórica iniciada em 1987.
Na edição de ontem do jornal Folha do Brasil, falamos da austeridade, do rigor com que o governo brasileiro vem tratando as contas públicas e as despesas. Falamos também que nós, brasileiros, esperamos exatamente isso da Câmara dos Deputados, do Senado, Congresso Nacional, do STF, das demais organizações envolvendo a Justiça, também as assembleias legislativas dos estados. E a gente não tem visto realmente essas outras organizações fazendo isso. Depois cobram ações do governo federal. Mas nós, brasileiros, queremos ver o Congresso, a Câmara, o Senado se mexendo, fazendo algo para cortar despesas. Poxa vida, agora o governo federal toma mais uma atitude positiva, estuda fazer permuta com a iniciativa privada para reduzir gastos com aluguel. Em outras palavras, permutas de terrenos e prédios da União com imóveis de propriedade de agentes privados situados em áreas urbanas e que possam ser utilizados por órgãos públicos. A ideia é ceder áreas ou prédios da União que estejam fora de uso, sem gerar qualquer benefício, e receber em troca prédios e salas que possam ser utilizados pelos órgãos governamentais. O resultado seria a redução de uma despesa considerável que a administração tem hoje, o gasto com o pagamento de aluguéis, e ainda dar destino a esses imóveis, muitos deles abandonados. E as notícias são bem positivas, com a melhora progressiva da saúde do presidente Jair Bolsonaro. E amanhã, os médicos que o operaram realizam uma avaliação do estado geral de saúde do presidente. Hoje ele passou o dia cumprindo a agenda no Palácio da Alvorada. E o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, confirmou que o presidente vai participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro está acertando os últimos detalhes do discurso que fará na Assembleia Geral das Nações Unidas no próximo dia 24 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com Rego Barros, um dos objetivos do governo brasileiro é desconstruir a imagem do país no exterior após a repercussão negativa dos incêndios na floresta amazônica. E o presidente Bolsonaro comemorou o aumento de 41% nas vendas online na Semana do Brasil. O crescimento no número de pedidos e o faturamento das vendas online foi de 41% durante a Semana do Brasil, que aconteceu entre 6 a 15 de setembro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a iniciativa inédita e sem custo mobilizou mais de 250 mil lojas de variados setores econômicos. Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, a Semana do Brasil deve acontecer todos os anos como uma das celebrações da independência do Brasil. Encerramos a edição de hoje. Até mais, pessoal.